Bem-vindos, bem-vindas ao canal da SOS Ciência. Eu sou a professora Júlia Barreira e vou conversar com vocês hoje sobre métodos de pesquisa. Mas métodos de pesquisa é um tema muito amplo e em um vídeo relativamente curto a gente definitivamente não daria conta. Então, qual que é o objetivo com esse vídeo? É a gente conhecer um pouco mais sobre os métodos mistos, algumas possibilidades que a gente tem dentro deles, e eu também queria deixar uma indicação de livros para vocês, caso vocês queiram se aprofundar nesses estudos e conhecer um pouco mais sobre essas potencialidades de se trabalhar com métodos mistos. Bom, então para isso, antes da gente chegar nos métodos mistos, vale a pena a gente lembrar que normalmente, quando a gente faz um projeto de pesquisa, comumente a gente define o nosso método em quantitativo ou qualitativo. E essa definição, eu fazer essa definição, meu estudo é quanti ou meu estudo é quali, não basta somente eu analisar se eu estou coletando mais números ou palavras, senão seria muito simples. Tem uma série de outras características que vão influenciar essa nossa metodologia. Então, para o meu estudo ser quantitativo, via de regra, a gente vai estabelecer relações de causa e efeito entre as variáveis que a gente está estudando. Claro, aqui é no geral, tá, pessoal? Tem as suas especificidades e diferenças ali dentro. Então, a gente vai estudar relações de causa e efeito. A gente vai ter hipóteses previamente definidas, né? Quando eu vou propor um projeto de pesquisa. Normalmente, em pesquisas quantitativas, a gente tenta controlar ao máximo o fenômeno que a gente está estudando. Então, eu vou controlar a temperatura, eu vou controlar a pressão, eu vou controlar a umidade. A gente tenta controlar tudo para que a pesquisa não sofra interferência alguma, ou que a gente minimize ao máximo a interferência do pesquisador ou da pesquisadora que está conduzindo determinado experimento ou coleta de dados. E nos estudos quantitativos, a gente tem um uso frequente da estatística para essa análise de dados. O que muda do quant para o quali? Então, no quali, a gente agora vai se preocupar muito com a profundidade que a gente vai alcançar com o nosso trabalho. Então, uma preocupação do estudo do método quantitativo, via de regra, é o N, né? Vocês já devem ter vivenciado isso na pele, de revisores, revisoras questionarem, mas o seu N é muito baixo, mas me justifica o porquê que seu N é de 10, seu N é de 15. Então, no quant, a gente tem essa preocupação, né? Quanto mais, melhor. No estudo qualitativo, já não. No estudo qualitativo, a preocupação não é com a quantidade de elementos que eu estou analisando, mas muito mais com a profundidade que eu vou conseguir alcançar a partir dessa minha investigação. E aqui também diferente, a gente vai ter pesquisadoras, né, do campo qualitativo, vão assumir que estão em constante interação com o seu objeto de pesquisa e que, inclusive, um pode influenciar o outro. Por exemplo, quando a gente vai conduzir uma entrevista, né? Uma entrevista é você fazendo perguntas e interagindo com os participantes do seu trabalho, e aí você, de alguma forma, pode fazer uma pergunta que influencia a vida daquela pessoa, aquela pessoa pode te dar uma resposta que também vai te influenciar, então você tem uma interação muito próxima. E aí, dependendo da pergunta que você fizer, essas perguntas têm que ser muito bem elaboradas, para você também não influenciar, então você tem que tomar todos esses cuidados. E para analisar os resultados dos estudos qualitativos, a gente pode trabalhar tanto de maneira indutiva quanto de maneira dedutiva. O que isso quer dizer? Que eu posso analisar um determinado fenômeno já com base numa literatura prévia que eu venho lendo, venho me sentindo cada vez mais confortável para interpretar um determinado cenário ali, ou eu também posso deixar que, a partir daquela minha pesquisa, surjam novas temáticas, novas interpretações que eu não tinha pensado antes, ou que eu ainda não tinha ideia que poderiam aparecer. Então, a gente vem com algumas ideias para a pesquisa quali, mas muitos resultados podem surgir a partir ali da própria coleta que a gente não estava esperando. E não tem nada... E quando a gente pensa, né, em quant e quali, pelo menos agora é uma opinião pessoal, né, não existe um certo e errado, longe disso.
mas são formas que a gente tem de olhar para a produção de conhecimento que são diferentes. O que a Quant se propõe a fazer, ela faz muito bem, o que a pesquisa Qualy se propõe a fazer faz muito bem, mas elas têm linhas de pensamento muito distintas. E aí, nos últimos anos, pesquisas do Brasil, né, e de muitos outros países têm utilizado os métodos mistos para coleta de dados. E o que seria utilizar os métodos mistos? Eu ter dentro de um mesmo estudo uma etapa denominada de qualitativa e uma etapa denominada de quantitativa e que necessariamente se conversam ou que tem uma dependência entre elas. Não é, eu vou fazer um estudo que tem uma etapa quali, concluo, acabou. Vou fazer dentro dele uma etapa quant, concluo e acabou, as duas não tem nada a ver. Não, isso não é método misto. Para ser método misto, a etapa quali do seu trabalho tem que necessariamente dialogar com a quant. E aí, existem inúmeras formas da gente fazer isso. Vou trazer algumas delas, né, que são bastante comuns e citadas. Então, por exemplo, a gente tem uma proposta de método misto que é chamada de convergente paralelo. O que é isso? Seria num cenário em que você faz ao mesmo tempo, de forma paralela, as coletas quantitativas e as coletas qualitativas do seu estudo. E aí, quando você for analisar os dados coletados, né, de ambas as fases, você analisa de forma conjunta, buscando comparar e relacionar os achados dessas duas etapas. Por exemplo, vamos supor que a gente fosse investigar o que as pessoas entendem, qual é a diferença entre amor e paixão, tá? E aí tem um questionário de amor, tem um questionário de paixão, que as pessoas vão responder da forma quantitativa. E aí eu também vou fazer uma entrevista com essas pessoas para tentar me aprofundar e descobrir um pouco melhor as diferenças entre esses dois conceitos para elas. Então, vou utilizar os resultados do questionário? Vou, mas eu também vou utilizar os resultados da parte quali, vou relacionar eles para construir aí a minha seção de resultados e interpretação desses meus achados. Então, se você for coletar ao mesmo tempo quanti-quali e analisar os dois juntos, você vai chamar o seu estudo aí de um método misto, com um modelo aí convergente paralelo. Tem outras possibilidades. Quais são elas? Uma outra é essa que a gente chama de explanatório sequencial. Quando que acontece esse modelo? Quando? Agora eu vou fazer primeiro uma entrevista quantitativa, aí eu analiso os resultados dessa entrevista, dessa coleta quantitativa, para depois ir para a coleta qualitativa e, por fim, chegar no resultado final do meu estudo. Nossa, mas quando que isso poderia acontecer? Olha, eu vou dar um exemplo. Suponha que a gente use um questionário, tá, quantitativo, para conhecer a saúde mental de um determinado grupo de pessoas. Então, sei lá, coletamos em 100 pessoas um questionário sobre saúde mental. Aí a gente vai analisar os resultados desses questionários, e aí a gente vê que tem algumas pessoas ali que têm características muito específicas que a gente gostaria de se aprofundar e conhecer mais. Mas os questionários vão ter uma certa limitação e não vão me dar essa profundidade. Então, eu vou selecionar, a partir dessas respostas da etapa quant, alguns indivíduos que vão fazer entrevistas comigo na etapa qualitativa. Então, notem que uma etapa é dependente da outra e as duas são fundamentais para o sucesso do seu estudo. Por isso que isso também se caracteriza como método misto. E aí tem um terceiro modelo que também é bastante utilizado, que é o chamado exploratório sequencial. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai inverter. A gente vai fazer primeiro a etapa qualitativa, depois a quantitativa. Um exemplo de um estudo exploratório sequencial. Se vocês já trabalharam com o processo, né, de criação e validação de questionários, muitos deles entram nesse formato. Por quê? Porque para a gente fazer um questionário, normalmente a primeira etapa do questionário é uma grande revisão de literatura.
que já faz parte, muitas vezes, até do seu próprio método. Você vai fazer uma ampla revisão sobre aquele tema para chegar já em alguns conceitos chaves, que depois esses conceitos que você vai encontrar pela revisão vão ser utilizados para construir o seu questionário quantitativo. Aí você constrói ele e você valida por uma coleta quantitativa também. Então, você tem uma primeira etapa quali, seguida por uma quanti, que são também dependentes entre si. Não dá para eu fazer um questionário tirando conceitos da minha cabeça. Necessariamente, eu vou ter que ter uma boa revisão, eu posso ter um processo sistemático até de revisão para justificar essa construção. Então, quando a gente pensa em métodos mistos, nossas possibilidades aí são inúmeras. Se você gostou, gostei, acho que dá para usar no meu estudo, faz sentido, mas eu queria saber mais, né? Só nesse tempo aqui de vídeo, eu tenho outras dúvidas, eu quero me aprofundar, quero ver outros exemplos. Então, eu vou trazer para vocês 2 indicações de livros que a gente pode usar para se aprofundar nesses estudos. Um deles é esse daqui, chamado de Projeto de Pesquisa, que vai abordar tanto os métodos qualitativos, quantitativos e mistos. Então, se no seu trabalho você ainda está na dúvida, putz, eu ainda não sei se meu estudo ele é quali, se meu estudo ele é quanti, ou se eu uso o método misto, minha sugestão, utilize esse livro. Ele é uma referência, né? Esse autor é uma referência que tem sido muito utilizado, principalmente internacionalmente. A gente já tem, né, o livro em português, o que auxilia bastante, e aí ele consegue tirar bastante essas nossas dúvidas em relação a qual método utilizar, por onde seguir. Inclusive, um livro que eu tenho aqui em casa, esse daqui. O do lado, não tenho em casa, mas utilizei também, já estudei bastante, que é do mesmo autor, que a maioria, sim, dos estudos que usam os métodos mistos acabam citando como referência, que é pesquisa de métodos mistos. Então, se você já definiu, não, meu trabalho com certeza vai ser um método misto, e agora eu preciso definir essas etapas, entender esses nomes certinhos, essa daqui é uma boa ideia para você. E naquele primeiro livro, né, que é sobre projetos de pesquisa em geral, eu até deixei aqui o sumário para vocês darem uma olhada. Então, eles vão falar, o autor, né, vai trazer para a gente um pouco sobre projeto de pesquisa, revisão de literatura, uso da teoria, estratégias de redação, né, que para a gente é fundamental. E aí ele entra na segunda parte, que é mais extensa também, sobre planejamento de pesquisa. Aí sim, trazendo questões do objetivo, das hipóteses e os métodos em tópicos específicos para cada método, um quanti, um quali, um método misto. Então, fica aí como sugestão, né, para quem quiser se aprofundar. Bom, gente, se vocês têm, inclusive, outras indicações, né, de livros sobre métodos mistos, se puderem compartilhar aqui com a gente, deixar nos comentários abaixo, é ótimo para a gente ir divulgando esse conhecimento. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, aproveita, divulga também com outros, né, estudantes que podem também utilizar esse conhecimento nos seus projetos. E para acompanhar nossas publicações semanais sobre ciência e métodos de pesquisa, aproveite e se inscreve no nosso canal. Meu muito obrigada e até a próxima.